Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de ensaios mecânicos. Você está no canal de YouTube do curso de Fabricação Mecânica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, campus Hortolândia. Eu sou o professor Augusto, e nessa quinta aula de ensaios mecânicos a gente vai falar sobre, talvez, a curva mais importante que vocês vão ver durante todo o semestre. É o diagrama de tensão-deformação. Esse é um dos resultados mais importantes dos ensaios de tração, um dos motivos pelos quais os ensaios de tração estão entre os mais aplicados entre os materiais, né, para caracterização de tipos de materiais na parte da mecânica. Tá? É uma curva que nos fornece muitas e muitas informações e a gente tem que entender de onde que ela vem. Tá? O objetivo da nossa aula é entender qual que é a relação daquele tema que foi da nossa última aula. Né? A gente viu quais que eram os caminhos que um material, um corpinho de prova que estava sendo carregado numa máquina de ensaios poderia seguir, dependendo da característica do material, se fosse um material frágil, um material dúctil. Quais que eram os caminhos que ele seguiria durante o ensaio de tração, e a gente tem que entender, então, como é que esses caminhos que esses materiais podem seguir se traduzem nessa curva, e essa curva vai nos fornecer muitas informações que são muito importantes para a realização, para a utilização desses materiais mais para frente, seja para tarefas de projeto, para tarefas outras que a gente pode fazer, né, de dimensionamento desses materiais. O que a gente vai tirar dessa curva de ensaios de tração, dessa curva do ensaio de tração, essa curva de tensão-deformação, é muito importante para todas as outras aplicações. Né? Então, lembrando, né, lá no começo, quando a gente falou da aula zero, a gente precisava caracterizar materiais e encontrar valores que a gente pudesse utilizar para aplicação de materiais em diversos contextos diferentes, mais diretamente, especificamente pensando em tarefas de projeto, por exemplo, né? Então dimensionamento, qual que é o tamanho que eu preciso ter de uma certa peça, qual que é o material que eu vou escolher para fazer essa determinada peça. Então eu preciso desses valores que a gente chamou de propriedades de material para conseguir fazer e determinar quais que são as aplicações viáveis e recomendadas para cada tipo de material em diferentes tipos de aplicação. Pois bem, o diagrama de tensão-deformação é uma das principais fontes de informações dessas propriedades de material. Então a gente precisa entender como é que essa curva vai se formando e como é que o material vai se comportando. Né? Então, relacionar o comportamento do material com o resultado na curva tensão-deformação faz com que a gente consiga olhar para uma curva de tensão-deformação e imaginar o que aconteceu com o material, ou olhar para um material sendo deformado durante um ensaio de tração e imaginar o que está acontecendo na curva de tensão-deformação. Tá bom? Então é uma aula muito importante, a principal aula que a gente já fez até aqui nessa série de vídeos. Tá? Pois bem, então na aula anterior a gente descreveu esses caminhos que os materiais podiam seguir ao longo de um ensaio de tração, e nessa aula a gente vai ver como é que a gente vai representar isso em termos de resultados. Vamos fazer essa relação entre o comportamento do material e o resultado do ensaio de tração. Tá? E isso vai ser feito através do diagrama de tensão-deformação. Então o diagrama de tensão-deformação, que vai ficar aqui em cima agora durante um certo tempo, tá? Ele é construído a partir de coisas que a nossa máquina de ensaios universais, ela consegue medir. Nossa máquina de ensaios universais, lembrando que a gente já tinha dito anteriormente, né, geralmente ela é dotada de uma célula de carga, então uma célula de carga mede forças, certo? E além disso ela é dotada de alguma coisa para medir deformações no corpo de prova, especificamente na parte útil, no comprimento útil do corpo de prova, que é aquela partezinha com um diâmetro menor, né, com área menorzinha do que a parte que fica fixa dentro dos mordentes, para a gente induzir que todas as deformações se concentrem, sejam uniformes e se concentrem nessa região útil, que é uma região que a gente consegue medir as deformações. Geralmente a gente não vai medir diretamente as deformações. A gente vai utilizar um extensômetro, que é um mecanismo que é como se fosse um garfinho, a gente vai fixar ele numa certa ponta, numa certa parte do comprimento útil e em outra parte do comprimento útil. E na medida que houver diferença da distância desses bracinhos, o extensômetro ele transforma essas deformações mecânicas em um sinal elétrico, e esse sinal elétrico é traduzido para medições novamente. Tá? Então é um dispositivo de metrologia, né? Não cabe a gente explicar aqui internamente qual é o funcionamento interno dele, quais que são os circuitos elétricos que existem dentro de um extensômetro, mas é importante que vocês saibam que esse aqui é o princípio de medição. Então o que a gente está medindo? Né? Uma máquina de ensaios está medindo a força que está sendo aplicada num determinado momento, a travessa móvel começou a se mexer com aquele corpo de prova preso entre a travessa fixa e a travessa móvel, a gente começa a sentir qual que é a força que essa máquina está tendo que fazer para descer. Tá? Então eu meço qual que é a força que está sendo aplicada sobre o corpo de prova, e além disso estou medindo no comprimento, no corpo útil, né, na seção útil do meu corpo de prova, qual que é o deslocamento desse cara, qual que é o alongamento que esse cara está sofrendo. Então eu estou medindo forças e alongamentos, então variações de comprimento. Tá? Só que olha aqui para cima, a gente tem que falar em tensões e deformações. Então como é que eu faço essa tradução de uma coisa para outra? Tá? Então vamos lembrar
A gente já tinha visto isso na aula 2, se eu não me engano, tá? Das definições de tensão e deformação. Vamos lembrar como é que a gente tinha definido. Tá? Então, olha só, aqui a gente tinha visto definição da tensão normal. Para o ensaio de tração, a gente vai utilizar a tensão normal, que é a tensão que a gente está querendo induzir no corpo de prova. Tá? Então, a gente está pegando a força que está sendo aplicada sobre esse cara, dividido pela área que resiste a essa força. E a gente tinha falado para vocês, né, espero que vocês saibam também e consigam captar essa essência, né, que é a área daquele cilindrinho, né, então, o corpo de prova, né, a seção útil do corpo de prova, digamos que se fosse uma seção cilíndrica, né, aqui para cima, digamos que tivesse a parte que está dentro do mordente, isso aqui seria só a seção útil. Então, eu estou aplicando uma força no ensaio de tração nessa direção, e a seção que está resistindo, né, a parte do corpo que está resistindo é uma seção transversal desse cara. Então, é essa áreazinha aqui da seção transversal que é responsável por resistir às tensões, ao carregamento que está sendo aplicado sobre a área. Tá bom? Então, isso é a minha definição de tensão. Eu preciso medir a força, sim, e eu preciso conhecer quem que é essa área que está resistindo a essas forças que estão sendo aplicadas. Então, seguindo. Lá de cá, agora, a gente tem a definição de deformação. A gente definiu deformação como alguma coisa adimensional, tá? Então, lembrando, na unidade de tensão, geralmente vai ser em megapascal. A gente vai medir em newtons, dividido por milímetro quadrado, a gente vai ter uma unidade de tensão em megapascal. Unidade de deformação adimensional. Não tenho dimensões. Por quê? Eu estou medindo a variação de um comprimento dividido por esse comprimento original. Então eu tenho milímetro em cima dividido por milímetro embaixo. É alguma coisa que não tem unidade. A gente pode traduzir isso em porcentagem, às vezes, é interessante a gente ter essa tradução em porcentagem, mas não é uma unidade efetivamente. Né? A gente está simplesmente definindo qual que é a variação percentual, variação proporcional do comprimento com relação ao que ele tinha no começo. Então, esse comprimento útil aqui ele tinha um certo valor no começo, ele vai sendo carregado, ele vai aumentar esse comprimento útil, e a gente vai pegar a diferença desse comprimento dividido pelo comprimento original, e isso vai ser nossa medida de deformação. Tá bom? Então, sempre que a gente está construindo uma curva de tensão e deformação, a minha máquina de ensaios ou o pós-processamento dos dados que saem na máquina de ensaios está fazendo essa conta. Está pegando a força que veio da célula de carga e está dividindo pela área da seção útil do corpo de prova. Com isso a gente tem a tensão, o valor de tensão. E para ter o valor de deformação, a gente vai pegar o extensômetro que vai medir a variação desse comprimento da seção útil e vai dividir pelo comprimento original da seção útil. E com isso a gente vai ter o valor de deformação. Tá bom? Então a gente consegue ter medidas de tensão e deformação com os dispositivos de medida que estão disponíveis dentro de uma máquina de ensaios universal. Então, dependendo se o material for frágil ou dúctil, aquele negócio que a gente tinha visto na aula anterior, né, o diagrama de tensão e deformação de um ensaio de tração terá caras muito diferentes. Tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, veio lá do Wikipedia. Tá? Então, olha ali, a gente tem um caso de fratura frágil. Tá? Tá ali. Vou deixar várias das figuras que eu vou mostrar para vocês de agora em diante, tem palavras em inglês, eu acho importante vocês conhecerem também, porque amplia as possibilidades de busca que vocês podem fazer, tá, na internet. Então, brittle, essa palavrinha ali da curva vermelha, tá ali, quer dizer frágil. Então, o material frágil ele vai se comportar dessa maneira numa curva de tensão e deformação. Vai haver uma subida das tensões, as deformações não sobem tanto assim, e lá pelas tantas ele rompe diretamente, né, deixando uma seção, um corte perfeitamente perpendicular à direção de carregamento, como está mostrado o corpo de prova ali na parte inferior. Por outro lado, um corpo dúctil, que é o que está representado na curva azul aí para vocês, ele vai se deformar um monte antes de quebrar. Tá? Ele quebra lá no final da curva, lá onde está a palavra ductile, que é dúctil em inglês, tá? E quando ele quebra, então ele já forma um pescoço, ele tem uma deformação permanente bastante grande, tá bom? Então, vocês percebem que eu tenho diagramas de tensão e deformação totalmente diferentes se o material for dúctil ou se ele for frágil. Beleza? Mesmo assim, para os dois materiais, para os dois tipos de materiais, as duas classes de materiais, a gente vai conseguir identificar várias coisas importantes nas curvas de tensão e deformação. E é o que a gente vai começar a explorar a partir de agora. Tá? Então, para o material frágil, material brittle, como que eu tinha falado para vocês, deixa eu ficar aqui no meio que vocês me enxergam melhor, tá? Então, de agora em diante, né, várias dessas figuras que tiverem palavras em inglês, tá, a gente vai ter alguns índices, algumas letrinhas que vão começar a aparecer. Então, primeira coisa que vocês têm que saber. Y, tá? Quando a figura tiver em inglês Y, quando ela tiver em português E, vai estar associado ao fenômeno de escoamento. E a gente vai falar sobre o que ele quer dizer. Tá? Basicamente, o escoamento é quando a gente sai da fase elástica e passa para a fase plástica. Essa transição da fase elástica para a fase plástica, de deformações reversíveis para deformações permanentes, isso é marcado por esse fenômeno e por essa tensão que a gente vai associar como tensão de escoamento, sigma Y, ou tensão de escoamento, nas figuras em português, sigma E. Tá? Eu vou preferir utilizar sigma Y ao longo do curso,
mas eu entendo se vocês quiserem utilizar σe. Não vai haver confusão, tá? Não se preocupe. Em seguida, a gente vai ter a letrinha U, que vai ser a tensão máxima que foi atingida durante o ensaio de tração. Nas figuras em português, muitas vezes essa tensão é chamada de limite de resistência, tá bom? Ou tensão máxima do ensaio, ou tensão limite de resistência. Beleza? E finalmente, quando a gente tiver uma letra F, tá lá no final, tá? É a tensão final, né? Em inglês final, então final stress, ou nas figuras em português muitas vezes aparece RUP, tensão de ruptura. Tá? Então fica mais fácil até, né, para esse caso especificamente, né, quando a gente está falando em português, fica muito claro o que são essas tensões. É a tensão que estava sendo medida na hora que o material rompeu. O material estava único, na hora que o corpo de prova formou uma seção que dividiu em dois, essa era a tensão de ruptura. Tá bom? Então, vendo essa curva aqui de materiais frágeis, né, que está aqui na tela de vocês, a gente observa nos materiais frágeis que essa ruptura, que está ali no pontinho U e F, né, os dois são a mesma coisa, não existe essa distinção dos materiais frágeis entre a tensão máxima e a tensão de ruptura, e eu vou explicar mais pra frente por quê, tá? Mas ele vai romper ali naquele pontinho F, sempre que vocês verem o F ou o RUP é onde ele rompeu. Ele vai se romper ainda na fase elástica ou um pouquíssima deformação plástica. Ele quase não deformou plasticamente, ele vai romper de uma vez só. Então, basicamente, ele não vai nos dar prenúncios de que ele está prestes a romper. Ele vai carregar, tá? Ele vai seguir aquela curva de carregamento ali, e logo em seguida, logo que ele estiver lá chegando na tensão máxima que ele vai suportar, ele vai romper de uma vez só, romper aquela ruptura frágil que a gente já tinha mostrado na aula anterior, uma ruptura perfeitamente perpendicular à direção de carregamento. Então essa é a cara de uma curva tensão-deformação para um material frágil. Tá bom? Os materiais dúcteis, já por outro lado, tá, eles têm uma transição mais clara entre a fase elástica e a fase plástica. E, na verdade, a fase plástica é muito importante nos materiais dúcteis, tá bom? A gente vai observar muita deformação permanente antes de haver ruptura definitiva dos materiais. Tá? Então, eu estou pegando aqui eu peguei uma figura lá do Wikipedia em inglês, tá? O Wikipedia em português tem umas figuras um pouquinho diferentes. Peguei o Wikipedia em inglês e botei as traduções desses caras aqui. Então, essa é a cara, basicamente, de uma curva de tensão-deformação de um material dúctil. A gente vai observar algumas coisas diferentes nessa curva e a gente vai explorar cada uma delas em detalhes, tá? A gente vai falar bastante sobre escoamento, né? Acompanhe aí na nossa tela. A gente vai falar sobre o ponto de escoamento, sobre o que é o encruamento, a gente vai falar brevemente também. A gente vai falar sobre a tensão limite de resistência, ou tensão máxima. A gente vai falar sobre a fase de estricção, ou empescoçamento. E, finalmente, sobre a fratura. E a gente também vai falar, logo em seguida, agora, daqui a 2 slides, a gente vai começar a falar sobre o módulo de elasticidade, tá? Que é esse, que está marcado ali como a inclinação. Se a gente medir a inclinação dessa primeira parte da curva, a gente vai chegar no módulo de elasticidade, que é uma propriedade material importantíssima na caracterização dos materiais. Tá? Então, essa aqui seria basicamente a mesma curva, tá? Numa fonte da USP, tá? E tem várias informações a mais, ele vai falar de região elástica, escoamento, endurecimento por deformação e estricção, e além disso ele fala também de tensão real, de várias coisas diferentes. Tá? Então, ao final da aula de hoje, eu espero que vocês consigam entender os fenômenos que estão acontecendo em cada uma das partes dessa curva que eu estou mostrando aí para vocês. Por que a gente tem uma diferença de uma tensão chamada real e uma tensão que desce ali na parte final, a tensão de engenharia? A gente vai explorar vários desses aspectos, tá? Então, nosso objetivo é chegar no final da aula entendendo o que está acontecendo nessa parte aqui. A gente vai começar, como sempre, lá da fase elástica, tá? Então, para vocês entenderem, o teste sempre começa desse ponto aqui, desse ponto 0, 0. 0 deformação e 0 tensão, que é o caso não carregado do material. Se ele não tá suportando força nenhuma, ele não foi deformado, então ele começa do ponto 0, 0. A partir desse ponto ele começa a ser deformado, então as deformações vão aumentando, a gente vai caminhando então para o lado de lá, para o lado direito da sua tela, e consequentemente ele vai começando a exibir tensões, então as tensões vão aumentando, vão subindo. Tá bom? Então a gente vai acompanhar essa curva a partir do ponto 0, 0. E essa primeira parte que a gente tem é a região elástica ou fase elástica. Tá bom? Então, a pergunta que a gente se faz, o que caracteriza então o comportamento do material durante a fase elástica? Então, durante a fase elástica, o que caracteriza o comportamento do material durante essa fase são deformações reversíveis. Então, eu carreguei o material, ele foi até uma certa deformação. Na hora que eu removesse essa mesma carga que estava sendo aplicada, né, digamos que eu apliquei 50 mil newtons. Com esses 50 mil newtons eu ainda estou na fase elástica, se eu voltasse a 0 newtons, removesse toda a força que estava sendo aplicada, ele voltaria a ter exatamente o mesmo tamanho que ele tinha no começo. Tá bom? Então, se ele tinha 100 milímetros no começo, ele carregaria com 50 mil newtons. Se eu removesse 50 mil newtons, ele voltaria a ter os mesmos 100 milímetros.
Tá bom? Então ele volta a ter o tamanho original. Deformações reversíveis, portanto. Então, na curva ali, começando do 0, 0, tá? Basicamente o que eu estou querendo mostrar para vocês é que a gente vai seguir essa curvinha, essa faixa azul que eu estou mostrando para vocês é a faixa elástica. Em qualquer ponto que eu tiver nessa faixa elástica, deixa eu ver se eu consigo demonstrar aqui, eu vou mostrar com o meu mouse, tá? Então a gente vai caminhar segundo essa linha aqui, à medida que a gente vai aumentando as deformações ou as tensões, a gente caminha segundo essa linha, aumentando a tensão, vou aumentando as deformações seguindo aqui. Em qualquer ponto dessa seção da curva, se eu tirasse as tensões, eu voltaria por cima dessa mesma curva até o ponto 0, 0, nesse ponto original aqui, tá bom? Então vocês vão observar algumas coisas, tá? Primeira coisa que a gente tem que observar nessa curva é que boa parte do caminho que eu demonstrei para vocês é uma linha reta. Vocês percebem que essa linha era uma linha reta até um certo ponto, até basicamente aqui, né? Nesse pontinho aqui a gente tinha uma linha reta. Então muitos materiais eles têm esse comportamento linear em boa parte da fase elástica. Comportamento linear, ou seja, tem uma linha retinha entre tensão e deformação. Então, se eu tenho uma linha reta, se vocês se lembrarem lá de matemática básica de vocês, tá? Ou lá do ensino médio, tá? Tanto faz de onde vocês se lembrarem, mas é importante vocês se lembrarem. Se eu tenho uma linha reta, eu consigo muito facilmente expressar uma coisa em função de outra. Eu consigo definir quanto que vale uma tensão para uma dada deformação. Tá bom? Então, isso é o que a gente vai chamar de lei de Hooke. Tá bom? É a lei de mola, a lei de uma constante de mola. Então, sempre que um corpo se comporta dessa maneira, tá, linearmente entre tensão e deformação, ele tem um comportamento similar a uma mola. Se vocês lembram lá de física também do ensino médio, né, uma mola, o que acontece? Na hora que a gente desloca a mola de uma certa quantidade de milímetros, por exemplo, uma deformação de mola em tantos milímetros, a gente sabe que isso é proporcional a quanta força essa mola faz para retornar ao tamanho original. Então, basicamente, um corpo na fase elástica ele se comporta como uma mola. Ele acumula energia, você deforma ele acumula energia, e na hora que você remove a força que estava sendo aplicada, ele devolve, né, essa mola acumulada faz com que ele retorne exatamente ao mesmo tamanho que ele tinha originalmente. E essa lei de mola, né, que é uma proporção, a lei de mola é uma proporção entre força e deslocamento. Como a gente está falando de tensão-deformação, isso é um pouco mais sofisticado, tá? A lei de Hooke é uma proporção entre deformações e tensões, e ela é dada segundo essa lei. Tá bom? Então é essa lei que está aqui. A tensão nessa linha elástica, tá? Nessa linha, na parte da linha que é uma linha reta, a tensão sigma é proporcional à deformação epsilon, através de um valor que é o E maiúsculo, que a gente vai chamar de módulo de Young ou módulo de elasticidade. Tá bom? Essa é uma propriedade muito importante. Então, quando eu estou fazendo um ensaio de tração, é muito importante para mim identificar qual que é essa parte da curva que é uma reta, e nessa curva eu quero medir quanto é que vale essa inclinação. Se eu souber quanto é que vale essa inclinação, seguindo essa lei de Hooke que está mostrada aqui, esse valorzinho de E é o valor de inclinação da reta. Na hora que eu descubro quanto que vale a inclinação dessa reta, eu sei quanto é que vale o módulo de elasticidade do meu material, que é uma propriedade muito importante. Tá bom? Então vocês percebem que nessa fase elástica que eu estou mostrando aqui, ela foi linear até um certo ponto, até aquele ponto a gente seguiu uma certa linha, mas lá pelas tantas eu represento, ali tem uma curvinha, né? Vamos tentar mostrar com o mouse aqui de novo. Percebe que lá pelas tantas ele se desvia dessa linha de proporcionalidade, dessa linha que a gente tinha, uma região linear. Ainda assim, eu ainda estou dentro da região elástica, tá? Se eu estiver dentro dessa curvinha e remover o carregamento, eu vou retornar ao ponto 0, 0, seguindo essa linha. Na hora que eu deixei dessa linha reta, tá? Que eu saí dessa linha reta, eu sair dessa região que chama de região de proporcionalidade. Então essa tensão, a partir do momento onde a gente sai da linha reta e começa a ter uma linha levemente inclinada, é o que a gente chama de tensão limite de proporcionalidade. É uma tensão que não é tão importante assim para a caracterização do material, mas é importante vocês saberem que ela existe, tá bom? Então, enquanto eu estou abaixo da tensão limite de proporcionalidade, a gente pode aplicar a lei de Hooke para calcular ou tensões ou deformações. Se eu tenho o valor de tensão, eu consigo calcular o valor de deformações, ou se eu tenho uma medição de deformações, eu consigo calcular quanto é que vale o valor de tensões. Ou se eu tenho a medição das duas, eu sei qual que é a proporção entre esses dois caras, que é o módulo de elasticidade, que é isso que muitas vezes me interessa para todas as causas e efeitos, tá? Uma vez que eu saí dessa tensão de limite de proporcionalidade, não vale mais a lei de Hooke, né? A lei de Hooke é uma lei de reta, então ela descreve essa retinha inclinada de vocês. Na hora que saiu dessa reta inclinada e entrou na parte curva, a gente já não vale mais a lei de Hooke, tá? Então tem que saber que é uma aplicação relativamente limitada aí de região de lei de Hooke, mas é uma aplicação muito importante, porque para grande parte dos equipamentos e dispositivos que a gente projeta, a gente quer que eles trabalhem dentro da região elástica. Tá bom? Isso é um tema mais de resistência dos materiais e elementos de máquinas, tá?
Mas geralmente a gente não quer que o material que a gente está projetando entre na fase plástica, porque se ele entrou na fase plástica, ele mudou o comprimento que ele tinha originalmente, ele deixou de ser quem era. Então muitas vezes entrar na fase plástica é associado a uma falha. Então, conseguir descrever o comportamento de um material dentro da fase elástica é muito importante. Para eu fazer isso, eu preciso conhecer a lei de Hooke. Tá? Então, uma coisa importante da gente ver, né, lembrando lá de regras de retas, né, por exemplo, se eu tenho dois materiais que têm fases elásticas como essas, tá? Eu tenho o material azul, que eu tinha mostrado originalmente, ele vai estar associado a um módulo de elasticidade, a uma inclinação que é dada pelo esse valor E1. Se eu tenho um outro material cuja fase elástica está caracterizada em verde ali, pelo módulo de elasticidade E2, é muito claro saber que, então, quanto mais vertical essa reta tá? Então essa reta está mais próxima do eixo das tensões, mais próximo do eixo sigma, maior vai ser o valor desse módulo de elasticidade, tá bom? Então, o valor do módulo de elasticidade vai ser tanto maior quanto mais próxima essa curva, quanto mais vertical essa curva for. Então, quanto maior for o valor do módulo de elasticidade, é o que a gente vai falar que a gente tem um material mais resistente mecanicamente. Tá? A gente vai falar mais para frente sobre essas informações, não vou entrar tanto em detalhes nesse vídeo aqui, mais para frente a gente vai ter todas as condições de discutir sobre isso, mas já guardem isso na cabeça. Vocês identificarem qual que é o módulo de elasticidade tem uma relação direta com o que a gente chama de resistência desse material, tá? Resistência mecânica desse material. É uma das medidas disso. Tá? Então, só mostrando para vocês, na fase elástica os materiais se comportam assim. A fase elástica vai estar presente tanto para os materiais dúcteis quanto para os materiais frágeis. Os materiais frágeis, muitas vezes, eles vão romper ainda dentro da fase elástica. Para os materiais dúcteis, a gente já tem um outro fenômeno que vai acontecer logo em seguida, que é a tensão de escoamento. Então, como que a gente vai definir quando é que a gente saiu da fase elástica para a fase plástica? Tá? Então, como eu falei para vocês, o que caracteriza a fase elástica é a presença de uma deformação reversível. Então eu carrego um material e na hora que eu descarrego ele volta a ter o mesmo comprimento que ele tinha originalmente. Então para eu saber quando que ele saiu dessa fase elástica, o que eu deveria fazer? Eu deveria carregar ele até um certo nível, voltar. Continuei com o mesmo comprimento, beleza. Carrego a mesma coisa e um pouquinho mais. Né? Carrego isso mais um delta, um pouquinho mais. Volto para o zero. Voltou para o zero, continua sendo fase elástica. Então eu deveria fazer esses ciclos de carregamento. Eu deveria sempre carregar um pouquinho a mais e voltar para o zero, carregar um pouquinho a mais e voltar para o zero, carregar um pouquinho a mais, até o momento que eu não voltasse para o 0,0 quando eu removesse totalmente as tensões. Isso seria a maneira mais clara e mais correta, entre aspas, né? Não faz tanto sentido a gente falar incorreta, mas seria, se o meu objetivo é identificar a partir de qual ponto eu tenho deformações permanentes, eu deveria fazer dessa forma. Eu deveria sempre carregar progressivamente um pouquinho a mais, um pouquinho a mais, um pouquinho a mais, e identificar a partir de qual ponto preciso que a gente passou a ter deformações permanentes. Tá? Faria isso controlando essas deformações desse cara. Só que na prática, no ensaio de tração, como vocês já viram os videozinhos na aula anterior, né, o que eu tenho é um corpo de prova sendo carregado de uma única vez. Então ele começa a ser carregado e vai sendo carregado até a hora que ele rompe. Então eu não estou em nenhum momento retornando com esse corpo de prova ao longo de um ensaio de tração clássico. Eu estou simplesmente carregando ele do 0,0 até a ruptura. E mesmo assim, nesse processo, eu tenho que ser capaz de identificar quando que eu passei da fase elástica para a fase plástica. Então o que a gente faz geralmente? A gente pega uma curva ali que está sendo gerada pelo ensaio de tração, tá? Uma curva de tensão e deformação, e a gente tenta identificar um ponto a partir do qual é muito provável que as deformações já estejam plásticas. Então eu não tenho como, né, ao longo do ensaio de tração, eu não tenho como interromper esse ensaio e retornar ao zero para ver se eu já tenho deformações plásticas, mas eu tenho como, conhecendo os tipos de material, começar a identificar qual é o ponto a partir do qual eu tenho grande probabilidade de já ter tido deformações permanentes. Então, basicamente, o que se faz, para metais, por exemplo, o que a gente faz é o seguinte. Estou aqui nesse material aqui, tá? Estou carregando ele a partir do 0,0, aumentando cada vez mais o carregamento, tá? E enquanto eu estou carregando, eu estou identificando quanto é que é essa inclinação dessa reta que caracteriza a minha fase elástica. Então, eu pego essa inclinação que eu estou caracterizando agora, e eu traço ela, eu desloco ela 0,2% para o lado. Então você observa aqui, vou pegar o mouse aqui de novo, né? A gente tinha essa reta ao longo do ensaio de tração, a própria máquina, o próprio computador, o pós-processador identificou quanto é que vale essa reta, qual é a inclinação dessa reta. Ele pega uma paralela a essa reta que corte o eixo aqui embaixo na deformação, esse pontinho aqui de baixo é o ponto de 0,2% de deformação. Então essa reta, cortando nesse ponto de 0,2% de deformação, paralela a esse cara aqui em cima, ele vai cortar essa reta mais ou menos nesse ponto aqui, que a gente tinha caracterizado como o fim da fase elástica. Tá?
Então, nesse ponto aqui, é muito provável que tenha acontecido o quê? Então, eu estou carregando esse cara até aquele ponto. Se eu retornasse, se eu descarregasse esse corpo, né, eu já teria tido, provavelmente, algum tipo de deformação plástica. Então, a gente vai considerar esse método de identificação da tensão de escoamento, como um método de 0,2%, como um método mais viável para a gente identificar quanto é que vale a tensão de escoamento no ensaio de tração mais comum. Tá? Então, a partir desse ponto aqui, a gente vai considerar que a gente entrou na fase plástica. E entrar na fase plástica quer dizer que a gente superou essa tensão de escoamento. Tá? Escoamento em inglês é yield, Y-I-E-L-D. Então, sigma Y é tensão de escoamento. Tá? Então, a partir desse ponto, a tensão que o material obteve, que o material apresentou, quando a gente fez esse deslocamento de 0,2% de uma paralela à parte elástica, aqui. Então tem a parte elástica, tracei a paralela cruzando o eixo das deformações em 0,2%, a curva real cortou nesse ponto aqui. Essa tensão vai ser a tensão que a gente vai determinar para o material como sendo uma tensão de escoamento. Então, a partir dessas tensões, qualquer tensão que chegue nessa tensão ou supere essa tensão, é uma tensão que gera deformações permanentes no material. Certo? Então, eu tinha um material que estava descarregado, comecei a aumentar as tensões sobre ele. Na hora que a tensão atingiu esse valor de sigma y, identificado dessa forma que eu expliquei para vocês, uma forma simplificada da gente identificar esse cara, a partir desse ponto a gente considera que ele está em deformações permanentes, deformações plásticas. Tá bom? Isso vale para metais, basicamente, tá? Esse tipo de processo de identificação de fim da fase elástica. A partir desse momento, então, estou carregando esse cara, continuo carregando e estou entrando então, na fase plástica para os materiais dúcteis. Tá bom? Então, os materiais dúcteis, mesmo entre eles, a gente tem diferentes materiais que tendem a se comportar de maneiras diferentes, uma vez que eles estão na fase plástica. Então, eu vou ter que ficar do lado de cá. Alguns materiais dúcteis, tá, eles vão exibir um patamar de escoamento. Eles vão chegar ali na tensão de escoamento, e eles vão manter essa tensão muito próxima dessa tensão de escoamento. Eles podem inclusive flutuar, podem inclusive reduzir um pouquinho a tensão durante um certo momento, enquanto ele está se deformando. Eu estou aumentando a deformação desse cara, a tensão fica quase estável, ou dá uma flutuadinha ao redor desse valor. E depois de um certo tempo, essa tensão começa a subir. Tá? Lembra-se que a tensão subir durante a fase plástica tem a ver com aquele acúmulo das discordâncias numa determinada região do material. Essas discordâncias vão se acumulando, vai ficando cada vez mais difícil eu gerar novas discordâncias e eu fazer essas discordâncias caminharem dentro do material. E com isso a gente está gerando o que a gente diz de escoamento. Eu consigo deformar esse material plasticamente um pouco mais, mas eu preciso de mais tensão para continuar deformando esse cara plasticamente. Então é isso que a gente chama de encruamento. Então, aumento, né, o endurecimento desse material por conta de plasticidade. Tá? Então, esses materiais que existem em um determinado patamar vão se comportar mais ou menos assim. Então, ele chegou ali na tensão de escoamento, ele vai ficar com uma tensão muito próxima, né, quase um platôzinho aqui perto da tensão de escoamento, e depois ele entra numa fase claramente de aumento das tensões com aumento das deformações, que essa é a fase de encruamento. Né? Quando a gente começa a aumentar muito as tensões dentro da fase plástica, a gente está falando de encruamento. Outros materiais, eles já entram diretamente na fase de encruamento. Tá? Não existe esse platô com tensões constantes antes de a gente observar esse aumento. Tá? Então, basicamente, eles vão se comportar quase assim. Tá? Alguns deles, inclusive, emendam. Tá? Eles têm uma curvinha ali na fase elástica e, em seguida, já entram direto na fase plástica. Então, alguns materiais se comportam assim. Cheguei na tensão de escoamento, a partir daquele ponto, para as duas curvas seria o mesmo. Tá? E para esses materiais que não têm uma formação de um platô, eles diretamente já necessitam que a gente continue a aumentar as tensões para continuar a haver deformações plásticas. Tá bom? Então, diferentes materiais eles vão se comportar dessas maneiras diferentes. E uma pergunta que surge, então, né, a gente sempre está associando então, fases plásticas com deformações permanentes. Então, como é que eu identifico quanto é que vale a deformação plástica para cada corpo num determinado ponto? Então, lembrando, o que são essas curvas? Né? Essas curvas são pontos pelos quais os materiais passaram. Ele estava no 0,0, depois ele foi subindo para uma determinada deformação em nível de tensão, depois ele entrou na fase plástica, ele tem pares de valores. Né? A nossa máquina está sempre registrando, salvando no log do seu ensaio esses dois valores, os valores de tensão e deformação que estão sendo obtidos concomitantemente. Então vamos dizer que eu tenho esse ponto aqui, tá? Eu estava carregando, eu vim lá do 0, entrei na fase elástica, comecei a encruar, estou na curva azul, né? Estou no material azul. Então para esse material azul eu estou naquele ponto, tem aquele valor de tensão, aquele valor de deformação. Eu quero saber quanto que valem as deformações permanentes de cada ponto. Ora, se eu simplesmente pegasse a deformação que ele tem naquele momento, a deformação total que eu estou marcando aqui agora, essa não é uma deformação totalmente permanente.
Porque na hora que a gente descarrega esse material, uma parte do descarregamento sempre é elástica, tá bom? Então é importante vocês saberem. Em qualquer ponto do material, ele sempre vai ter uma parcela da deformação que vai ser elástica. Se eu remover esse carregamento, ele retorna um pouquinho do comprimento dele. Ele não vai permanecer no comprimento que ele estava. E quanto que ele desce? Então ele sempre desce, tá? Ele retorna numa linha que é paralela à linha elástica que a gente tinha visto anteriormente, a linha da lei de Hooke. Então o que eu tenho que fazer basicamente é isso. Eu vou pegar aqui a lei de Hooke, pegar essa inclinação, e a partir desse ponto de inclinação, né, a partir do ponto onde eu estiver na curva, eu vou traçar uma paralela a essa curva aqui. Então eu tenho essa inclinação, vou pegar a partir dessa reta, vou traçar uma curva inclinada, uma reta inclinada, com a mesma inclinação da reta da lei de Hooke. Essa recuperação inteira é a parcela da minha deformação que eu consegui recuperar por ter descarregado esse material. Então eu tinha uma certa quantidade de deformação. Na hora que eu removi o carregamento que estava sendo aplicado sobre ele, essa parcela aqui se recuperou dessa deformação. É a deformação que a gente tinha chamada de deformação elástica, recuperação elástica do material. Só que, percebe, na hora que eu retornei por essa curvinha aqui, eu cheguei no nível de 0 tensões, não tenho mais tensões aplicadas, e ainda assim me restou uma certa quantidade de deformações. Então as deformações que me restaram são essas deformações que eu estou marcando aqui como εp ou epsilon plástico, tá bom? Então, para cada ponto que vocês queiram identificar quanto é que é a deformação permanente naquele ponto, lembre-se sempre que a gente vai ter que descontar essa recuperação elástica. Tenho nesse ponto ele está sendo carregado, eu já tenho deformações permanentes, mas ele tem uma deformação elástica acumulada nele. E como eu desconto a deformação elástica vai estar sempre caracterizada por conta da inclinação desse camarada. Então, se eu usar essa mesma inclinação, é como se eu estivesse descarregando esse cara, seguindo essa curva. E na hora que eu cheguei no nível de tensão 0, esse ponto aqui é o que marca quanta deformação permaneceu. Então subi, carreguei esse material, entrei na fase elástica, tive um platô, comecei a entrar no encruamento, cheguei nesse ponto, quero saber nesse ponto quanto é que eu tenho de deformação. Retorno por uma linha paralela à linha da elasticidade, tá? Então essas duas retas são paralelas. E na hora que eu voltar no ponto de tensão 0, o quanto que me sobrou de deformações é a quantidade de deformações permanentes que a gente inseriu na fase plástica até aquele momento. Muito bem, então a gente entendeu agora como é que acontece, né, para os materiais dúcteis. A gente viu que diferentes materiais dúcteis têm diferentes tipos de comportamento, mas a gente sabe que para os materiais dúcteis, quando a gente está na fase plástica, a gente insere deformações permanentes. E dentro da fase plástica, a gente vai ter, para alguns materiais, a possibilidade de continuar deformando esses materiais, quase que mantendo as tensões constantes, né? Então eu estou deslocando aquela travessa móvel e a tensão não está mexendo durante um certo tempo, a tensão está praticamente constante e eu estou conseguindo continuar a deformação. E para outros materiais, para eu continuar mexendo essa travessa móvel no ensaio de tração, ou seja, continuar deformando esse material, eu sou obrigado a aumentar as tensões. Então a minha célula de carga já vai aumentar, já vai medir esse aumento das tensões. Esse aumento das tensões durante a fase plástica é o que a gente chama de encruamento, tá bom? Então agora a gente chega num outro ponto importante, que a gente vai conversar agora, que é o ponto de estricção. Então as deformações plásticas, no começo, logo quando a gente entrou na fase plástica, elas geralmente são uniformes para toda a seção útil do corpo de prova. Lembra que o corpo de prova tem um formato bem definido para a gente concentrar essas deformações e uniformizar as tensões nessa seção útil. É uma partezinha de um diâmetro um pouquinho menor, de uma área um pouquinho menor, e tem um formato bem definido, com arredondamentos dos dois lados de entrada e de saída. Tá? Então, naquela região útil, a gente tem níveis de tensão uniformes e deformações geralmente uniformes também, deformações plásticas uniformes, quando a gente entrou na fase plástica no começo. Então, tudo está se deformando de uma forma única. Lembra aquele videozinho que a gente tinha visto da deformação do teste de tração de um material de cobre, né? Então, durante muito tempo, a gente viu todo aquele cara perfeitamente cilíndrico, né? Ele estava se deformando, mas permanecia totalmente cilíndrico. Então, aquela parte útil, o comprimento útil, estava sendo deformado de forma uniforme, mesmo em deformações plásticas. Só que em algum momento, para a maioria dos materiais, para a grande maioria dos materiais, eu diria todos os materiais reais, vamos dizer assim, dúcteis reais, em algum momento a gente tende a começar a concentrar essas deformações plásticas em alguma região dessa seção útil. Tá, isso vai acontecer por diversos motivos diferentes. Geralmente isso vai estar associado a pequenos defeitos que tem no material. Você pode pegar o melhor material do mundo, ele vai ter algum pontinho da região dele, ali, do interior dele, que tem alguma coisa um pouco diferente do resto. Falta um átomozinho, tem uma inclusão um pouquinho maior, tem uma pequena bolha de ar lá dentro. Então tem alguma coisa que vai induzir que as tensões se concentrem num determinado ponto daquela seção útil. Tá?
Então, quando isso ocorre, quando a gente está começando a concentrar essas deformações, a gente vai formar o que a gente chama de uma estricção. Estricção é um pescoço, tá? Então, basicamente, o que vai acontecer é o seguinte. A gente tinha os materiais que estavam sendo carregados aqui, tá? Ele estava sendo carregado, era um cilindrinho, primeira figura é um cilindro, segunda figura é um cilindro. Lá pelas tantas, por conta daqueles defeitos que eu tinha comentado com vocês, começou a se concentrar as deformações plásticas numa determinada região e começou a formar um pequeno pescoço. Se eu continuo carregando esse pescoço, vai ficando cada vez mais estreito com relação ao resto do corpo. Então, cada vez esse diâmetro está menor com relação ao restante do corpo. Tá? Então, essa formação desse pescoço está associada a pequenos defeitos lá dentro do material. Nenhum material é 100% perfeito. Tá? Então, observe o que está acontecendo. Na hora que eu estou falando de estricção, eu estou falando de redução da seção. Eu tinha um determinado diâmetro aqui. A partir do momento que eu comecei a formar esse pescoço, no pescoço eu tenho uma areazinha, um diâmetro menor do que eu tinha antes. Estou reduzindo essa seção transversal. Então, o que está acontecendo aqui localmente? Tá? Eu tinha essa área que estava aqui resistindo às tensões, ao carregamento que estava sendo aplicado, e a partir do momento que a gente formou esse pescoço, a gente tem uma redução mais concentrada de área, certo? Então, se eu estou reduzindo a área, lembra das definições de tensão que a gente reapresentou no começo dessa aula. Tensão é força dividido por área. Se localmente essa área diminuiu, eu estou dividindo, ele está na parte de baixo, no denominador dessa minha fraçãozinha, ali, da minha razão entre essas duas coisas. Então isso quer dizer o quê? Se eu tenho uma redução de área local, eu tenho um aumento de tensão nesse local, certo? Então uma estricção representa o quê? Representa um aumento localizado das tensões nessa região da estricção. Antes eu tinha tensões e deformações uniformes em todo o corpo de prova. A partir do momento que eu tenho uma estricção, eu tenho uma concentração. Esse cara vai se deformar mais e ele vai ter mais tensões do que o restante do corpo. Eu estou localizando tensões e deformações nesse corpo. Então, quando eu estou falando de tensão, quando eu estou falando de medidas de tensão, tá? Quando a gente começa a ter estricção, o que acontece? Lembra que a gente tinha definido as nossas medidas de tensão a partir da área da seção transversal do corpo antes de ser deformado. Então, a gente tinha falado que era a força que estava sendo aplicada dividido pela área da seção transversal do corpo que eu tinha medido antes do teste começar. Fui lá e peguei um paquímetro e medi qual que era a área daquela seçãozinha que estava aguentando. Então, se a partir de certo momento essas tensões, existe uma região do corpo útil que está concentrando deformações, concentrando tensões, tá? Isso quer dizer que o restante do corpo ele vai ser meio que descarregado. Ele não tem mais como continuar a subir as tensões porque eu estou concentrando as deformações e as tensões numa única região. Então, a partir do momento que começa a se formar um pescoço durante um ensaio de tração, aquela medida original de tensão que eu tinha apresentado para vocês, a tensão considerando a área do corpo não deformado, ele vai definir um limite para a tensão que está sendo assumida. Então a tensão vai parar de crescer num determinado ponto. Tá? Vamos ver como é que fica isso na cara de uma curva de tensão-deformação. Então lembrando, né, o que está acontecendo aqui? A gente está carregando, veio do 0, 0, começou a subir, entramos na fase elástica, na fase plástica. Para alguns materiais a gente vai ter esse certo platôzinho que vai manter as tensões quase constantes durante certo tempo. A gente começa a encruar, começou a encruar, lá pelas tantas os defeitos começam a concentrar essas deformações num determinado ponto e eu formei um pescoço. A partir do momento que formou aquele pescoço, as tensões naquela região específica do pescoço elas vão se concentrar, elas vão aumentar bastante. Só que o que a gente está medindo, lembrando que o que a gente mede ali na nossa máquina de tração é a tensão relacionada à área original daquele corpo de prova, a área que ele tinha antes do ensaio começar. Então, a partir desse ponto ali, que a gente estava vendo aqui, eu tenho a máxima tensão que eu estou atingindo. Então, a tensão U, de ultimate, tensão máxima, ou, como a gente fala em português, tensão limite de resistência. Então, a partir desse ponto, a tensão não vai mais subir durante o ensaio. A gente vai continuar ensaiando esse material, ele vai continuar se deformando, mas as tensões que vão estar sendo medidas pela máquina de ensaios, elas não vão mais subir. De fato, elas vão cair um certo pouco. Tá? Então, isso nos traz uma questão super importante, que é a questão do conceito a questão de discutir se o nosso conceito de tensão que a gente está apresentando ele faz sentido ou não. Então, se eu estou naquela minha medição de tensão que eu tinha apresentado para vocês, relacionando sempre a área original desse cara antes da deformação, o que eu observo numa curva de tensão-deformação é que a gente atinge esse pico de tensão, tá? Então as tensões vão subindo, né, em crua, cheguei no máximo de tensão, depois eu continuo deformando o material com tensões caindo. Então, pode parecer meio esquisito, né, porque, na verdade, de fato, é meio esquisito a gente falar isso, né? A gente chegou no nível máximo de tensão e para eu continuar deformando esse cara eu preciso de menos tensão do que eu tinha anteriormente.
Tá? Parece que um processo até meio descontrolado, né? Eu estou fazendo bastante força para continuar deformando esse cara, eu vou ter que dar uma aliviada para esse cara não arrebentar de vez. Tá? Então isso está associado à nossa medida de tensão, na verdade. A medida de tensão que eu tinha apresentado para vocês, relacionada à área original daquele corpo de prova, a área da seção transversal, da seção útil do corpo de prova da seção transversal, é o que a gente chama de tensão de engenharia, para uma área constante. Só que, na verdade, o que está acontecendo? Não faria sentido eu ter uma redução de tensão, tá? Pensando logicamente, né? Não faria sentido eu ter uma redução de tensão, a redução da energia que eu estou inserindo naquele material e levando isso à ruptura. Porque, enfim, aquele material está sendo, alguma parte pelo menos daquele material tem que continuar sendo carregada. Então, essa parte que efetivamente está sendo carregada, na verdade a gente percebe quando a gente faz um cálculo diferente de tensão, é a tensão real. Usando essas tensões reais, a gente percebe que aquela parte do pescoço, de fato, ela tem uma tensão que está subindo o tempo inteiro. A tensão está sendo levada ela não para de subir em nenhum momento do ensaio até a parte de ruptura, tá bom? Então isso tem a ver tudo com as definições que a gente tinha mostrado de tensão, tá? Como eu tinha falado, né, a tensão que a gente apresentou originalmente é a tensão de engenharia, porque ela usa sempre a área original daquele corpo, a área que ele tinha antes do começo do ensaio. Só que a tensão real que está agindo sobre a seção útil é bem diferente, né? Então, na seção útil, mesmo antes da gente entrar na fase de estricção, antes do pescoço, né, se vocês forem estudar um pouquinho sobre isso, existe um efeito que chama de efeito de Poisson. Na hora que a gente carrega um corpo, mesmo na fase elástica, tá? Mesmo lá para o comecinho, na hora que a gente está aumentando o comprimento desse cara, carregando ele em tração nesse sentido, na direção transversal, essa tração ele vai tender a reduzir um pouquinho o seu diâmetro. Então, aquele diâmetro original que a gente tinha medido antes do carregamento, na verdade ele só existe com o material descarregado. Na hora que eu começo a carregar esse material, esse diâmetro começa a variar. Durante a fase elástica e no começo da fase plástica, essa variação do diâmetro é relativamente pequena. Existe diferença, sim. Então, se a gente utilizasse, né, se para a gente tensão é força sobre a área que está resistindo à tensão, e a área que está resistindo à tensão vai variando ao longo do carregamento, a medida que eu deveria utilizar sempre é a medida de deformação, a medida de tensão real, relacionada com a área instantânea desse cara. Tá? Seja pelo efeito Poisson na fase elástica, seja no começo da fase plástica. Tá? Então, geralmente, antes da gente chegar no pescoço, antes de a gente chegar na estricção, essa diferença entre as tensões de engenharia e tensão real, elas existem, mas não são tão gritantes assim. Tá? Então, se a gente traça a curva de tensão de engenharia contra a deformação, comparado com a curva de tensão real, com deformação real, a gente vai ver que até a parte da estricção elas são diferentes, mas não são tão diferentes assim. O que pega é que a partir do momento que a gente tem a estricção, a gente começa a ver a olho nu, né, muito claramente, uma redução muito brusca do diâmetro da seção transversal que aguenta as tensões numa determinada região do comprimento útil. Então essa medida de área, que antes existia essa diferença, mas era relativamente pequena, a partir do momento que a gente forma o pescoço, essa diferença começa a ficar muito, muito, muito importante. Então, para fazer uma medição real mesmo, a gente pode fazer uma medição de tensão real levando em conta a área instantânea. E eu tenho diversas maneiras de fazer isso. Tá? Eu posso aplicar, por exemplo, lembra que eu tinha falado para vocês duas aulas atrás, que a gente podia fazer medições do corpo útil da seção da seção útil do corpo de prova, através de métodos ópticos, né? Filmar, por exemplo, aquele método óptico, medições a laser e tal. Então eu posso fazer medições instantâneas com essas medições de imagem, medir quanto que foi a redução de seção desse cara para determinado ponto, né, num determinado momento, e eu consigo fazer, então, para aquele momento, calcular exatamente qual que é a área que resiste à tensão que está sendo aplicada naquele momento. Então eu consigo, né, tenho formas de fazer essa medição instantânea. É uma coisa menos confortável do que simplesmente utilizar a tensão de engenharia. Tá, mas a tensão de engenharia tem esse inconveniente, né, da gente ver uma curva que chega no máximo de tensão e depois a gente tem uma queda de tensão que não é muito explicada por alguma coisa. Tá? Então, mostrando aqui para vocês, tá, foi retirado de um paper, de um trabalho desses autores ali. Basicamente, o que eu estou mostrando aqui para vocês, o que eles nos mostram nessa curva é a diferença entre as curvas reais e a curva de engenharia, curva usando tensão de engenharia e curva usando tensão real. E o mesmo também vale para as deformações, tá, gente? Então, eu acabei não explicando para vocês, mas também as deformações estão concentradas naquela região do pescoço. A partir do momento que a gente empescoça aquele comprimento, o que a gente mede, na verdade, o que a gente deveria medir para medir instantaneamente a deformação, é a variação naquele instante do comprimento comparado ao comprimento que ele tinha imediatamente anteriormente àquele instante, tá? Então, isso não precisam pensar muito sobre isso. Se vocês entenderem já a diferença do conceito de tensão real e tensão de engenharia, já é um avanço bastante grande. Tá?
Então, observem aqui, a gente tem uma curva que eu tinha mostrado para vocês que nem essa, né? Essa curva de baixo aqui. Começou a estricção, as tensões começam a diminuir e ocorre a ruptura nesse ponto aqui. Só que para aquele ponto do pescoço, na verdade, como aquela área está sendo reduzida localmente, e ao reduzir localmente a gente tem um aumento localizado das tensões, o que está acontecendo com a curva real é isso aqui, gente. A tensão continua a subir sempre, 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 até a hora que ele chega no final, no ponto de ruptura lá no final, eu tenho uma tensão sempre maior, né? A tensão não parou de crescer, eu estou sempre carregando cada vez mais e mais aquele material, e eu tenho um nível de deformação no final também, muito maior do que a gente tinha medido anteriormente, tá bom? Então eu tenho uma curva tensão-deformação de engenharia, né, que utiliza os comprimentos originais e as áreas originais do corpo de prova antes do carregamento, comparado com uma curva real, que é o que efetivamente está sendo sentido por aquele material naquele ponto, o ponto onde ele rompeu, no ponto do pescoço, né, que temos tensões e deformações maiores do que a gente tinha medido. Como que a gente vai operar com esse cara? Né? A gente vai continuar utilizando, no nosso curso aqui, a gente vai continuar utilizando a curva de engenharia, tá? A curva de tensão e deformação de engenharia, como eu estou mostrando aqui, essa curva de baixo, onde tem uma tensão máxima e ela cai até a tensão de ruptura. Mas é importante vocês saberem que isso é uma simplificação, isso é uma forma mais fácil da gente calcular tensões e deformações a partir de comprimentos que foram medidos antes do teste, tá bom? Se a gente quisesse ser rigoroso e medir pela definição do que é a tensão, força aplicada dividido pela área que sustenta essa força. E deformação, variação do comprimento sobre o comprimento original, quanto que ele está variando sobre o comprimento que ele tinha originalmente, a gente teria que ter medidas reais desses caras, tá? Então, basicamente, o que a gente tem, seguindo na nossa curvinha, né, a gente tem uma ruptura que acontece naquele pontinho azul. Então, eu comecei do zero, entrei na fase elástica, tive meu platô, entrei na fase de encurvamento, entrou na fase de estricção, depois de estricção a tensão começa a cair, lá pelas tantas houve a ruptura. Então, nesse ponto de ruptura, a gente tem uma certa deformação de ruptura, uma deformação máxima que a gente teve, associada a uma tensão de ruptura. Então, observe que na curva de tensão de engenharia, a tensão de ruptura é inferior à minha tensão limite de resistência que estava aqui em cima, que a gente viu no slide anterior, tá bom? Quanto que é a deformação na ruptura, a gente pode ter essa deformação total aqui, lembrando que a partir do momento que rompeu, a gente tem o descarregamento elástico, que nem eu tinha falado para vocês. Então, rompeu esse cara, ele vai recolher. Na hora que ele rompeu, imediatamente acontece uma separação das bordas do material. Ele estava junto, né, portanto, houve a seção de ruptura, elas se separam imediatamente, muito por conta desse recalque do elástico do material. Lembrando que eu tinha falado para vocês, né, ele vai retornar numa linha paralela à linha elástica aqui no começo. Então as duas partes estavam sendo carregadas, a partir do momento que a gente rompeu totalmente essas duas partes, né, existe, né, elas deixam de ser carregadas, não tem mais ninguém puxando esses caras, então ela tem a recuperação elástica imediata naquele ponto, e ele vai retornar, então, a partir dessa curva paralela à curva elástica. Então essa aqui vai ser a deformação permanente de ruptura em um determinado ponto. Tá? Então, basicamente, né, nessa aula de hoje, o que eu fiz foi mostrar para vocês como é que é o comportamento do material, aquele comportamento que a gente tinha visto anteriormente, fundamentado lá no comportamento das redes atômicas da rede cristalina dos materiais metálicos. A partir desses fundamentos a gente viu como é que isso se traduzia em materiais frágeis e dúcteis, e eu mostrei para vocês vídeos de como é que esses materiais se comportavam e como é que eram as superfícies de fraturas na aula anterior. Eu mostrei para vocês como é que isso se relaciona à construção das nossas curvas tensão-deformação, que são curvas importantes. Dentro dessa curva de tensão-deformação, a gente já identificou várias coisas diferentes. A gente identificou o módulo de elasticidade lá na fase elástica. A gente viu maneiras de identificar qual que é a tensão de escoamento, que define a transição entre fase elástica e fase plástica. A gente viu em que parte do ensaio a gente vai chegar na máxima tensão possível que a gente pode aplicar nesse cara, que é a tensão limite de resistência, utilizando medidas de tensão de engenharia. E a gente viu qual que é a tensão de ruptura que esse camarada vai vai obter. Além disso, a gente falou de descarregamento, né? Então, em qualquer ponto da curva, o que acontece com o material se eu removo a carga? A gente viu que ele vai voltar seguindo, então, uma curva paralela à curva da fase elástica, né? Aquela definida pela lei de Hooke. Então, a gente falou sobre vários temas e várias propriedades diferentes de materiais metálicos ao longo dessa aula de hoje, onde a gente tratou sobre os diagramas de tensão-deformação. A gente vai continuar falando sobre propriedades mecânicas a partir da próxima aula, que a gente vai postar daqui a alguns dias, tá? A gente vai falar sobre as propriedades mecânicas que a gente consegue tirar desses ensaios a partir do diagrama de tensão-deformação. O ensaio de tração, então, o principal resultado bruto que a gente tira do ensaio de tração é o diagrama tensão-deformação, que a gente viu o que aconteceu com o material ao longo de todo o caminho. E
entendendo o que aconteceu com o material ao longo de todo o caminho, a gente já viu algumas das propriedades que a gente consegue tirar desse ensaio, desse diagrama, tá? E além disso a gente vai falar sobre outras propriedades, né? Quais são as informações brutas, quais são as propriedades materiais que a gente consegue tirar desse diagrama de tensão-deformação de agora em diante. Foi bastante coisa na aula de hoje, eu falei para vocês, na aula anterior eu falei que essa aula seria um pouquinho mais parruda, um pouquinho mais importante, né? Chegamos aí a 50 minutos de vídeo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido o que acontece com o material ao longo de um ensaio de tração, como representado através do diagrama tensão-deformação. Espero que vocês tenham dentro da cabeça de vocês essa relação entre o que acontece no nível da rede cristalina dos materiais associado ao que acontece macroscopicamente, com o que a gente consegue observar. Se vocês ficaram com algum tipo de dúvida com relação aos conteúdos da aula de hoje, eu peço que vocês deixem aqui nos comentários do vídeo, ou se vocês estiverem fazendo a disciplina no Moodle, nos fóruns do Moodle especificamente, tá? E espero que vocês estudem bastante, né? Convido vocês mais uma vez a acessarem materiais de apoio, outros livros, outros cursos de ensaios, tá? Não sou o único cara que vai estar falando sobre ensaios no mundo, muito longe disso, não é nem minha área especificamente de especialidade, mas é uma área que eu tenho que eu tive muito contato ao longo da minha carreira por diversos motivos diferentes. Eu gosto muito de falar sobre isso, mas eu não sou o mensageiro exclusivo, né? Então eu convido vocês a procurarem outras fontes de conteúdo para aprofundarem seus estudos e aprofundar o conhecimento de vocês, tá bom? Então, muito em breve a gente volta para falar mais sobre quais são as informações que a gente consegue tirar, outras informações, as informações que a gente já tinha visto e outras informações que a gente consegue tirar dos diagramas de tensão-deformação, que a gente recém explorou na aula de hoje. Até breve, gente. Muito obrigado pela atenção.